Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando o nosso programa Quintal da Galécia, um programa feito aqui, editado aqui no Rio de Janeiro, Christian Salles que está falando, e tem a ajuda, a colaboração da nossa produção que compõe o Quintal da Galécia, que é feita com a ajuda dos camaradas lá em Portugal, José Miguel, em Fão, Esposende e Monteiro Queiroz, lá em Peso da Régua. Um abraço aos nossos camaradas e a todos aqueles que têm nos acompanhado e ajudado na divulgação dos nossos programas. Bom, e a gente está sempre aqui debatendo, discutindo alguma coisa relacionada a temas pertinentes ao nacionalismo ou aos nacionalismos, uma vez que é um debate que ainda é contemporâneo e volta e meia a gente tem aí algumas surpresas no campo político, com agora, recentemente, o aprofundamento das extremas direitas em vários lugares na Europa e também na América Latina. Deste modo, a gente, para poder entender a situação de uma questão da sociedade galega atual, a gente precisa recuar sempre alguns passos atrás para entender como que esses elementos da política foram se constituindo. Com a ajuda de um trabalho que foi feito pela doutora Maria de Fátima Santos Duarte Figueiredo, pela Universidade de Évora, na qual ela faz um grandioso trabalho sobre o nacionalismo galego, a qual eu vou aqui utilizar a todo momento. E nesse ponto, especificamente, a gente vai aqui para o começo do século XX, ou seja, antes da ascensão do fascismo na Espanha, através das ditaduras e do próprio franquismo depois. E para quem não sabe, o século XX não houve apenas uma ditadura na Espanha, na verdade foram duas, né? Uma na década de 20, que termina em 1930, e depois outra que começa com o fim da Guerra Civil, ou seja, em 1939 e vai até o ano de 1975. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre as Irmandades da Fala e essas ideologias nacionalistas. Daí que é necessário a gente conversar um pouco sobre esse nacionalismo galego que começa a se constituir a partir de 1916 a 1918, época propícia ao aparecimento de movimentos nacionalistas que tinham inspirações em outros movimentos, como por exemplo no caso irlandês, e aí existe toda uma criação de uma cultura celtista que desenvolveu no século XIX, final do século XIX, entre os galegos, e aí há esse espelhamento com a cultura irlandesa, mas também há movimentos próprios do próprio território do Estado espanhol, no caso, movimentos nacionalistas no País Basco e na Catalunha, que começaram no final do século XIX. Mas se vamos falar das Irmandades da Fala, aí sim a gente vai para o 18 de maio de 1916, que foi uma reunião que aconteceu na Real Academia Galega, lá na cidade da Corunha, e ali foi acordada a criação de uma Irmandade dos Amigos da Fala, fundada na época por 2 dúzias de republicanos, federalistas e regionalistas, com ligações literárias, entre os quais se salientavam os irmãos Vilar Ponte, tendo sido o jornalista Antão Vilar Ponte nomeado o seu primeiro conselheiro. Antão Vilar Ponte, inclusive, teria publicado um pouco antes um manifesto que foi escrito em castelhano, na qual salientava que o galego era uma arma espiritual bastante forte. Mas o grupo das Irmandades era ideologicamente heterogêneo de corunhenses, e todos eles tinham como referência o Manuel Murguia, mas também contavam com outros regionalistas como Eugênio Carré Aldão e Manuel Lugos Freire, que atenderam ao apelo do Antão Vilar Ponte para criar uma organização defensora da língua galega no folheto intitulado Nacionalismo Galego. Nele reivindicava-se o estudo dos problemas econômicos da Galiza e o uso da língua galega como máximo fator indicador da nação, que com os costumes galegos havia que fomentar o nacionalismo natural para resultar em uma federação ibérica que vertebrasse na Espanha mediante o reconhecimento da autonomia franca das regiões naturais. E nessas palavras é que espelharam-se nas ideias regionalistas de Manuel Murguia e as do federalismo republicano, que ele procurava incutir no galeguismo, dirigido a todos os bons galegos que fossem de direitas ou de esquerdas, federalistas ou tradicionalistas, ideia bem acolhida até pela imprensa católica. A reivindicação da atenção aos costumes e à língua está igualmente explícita na teoria do nacionalismo galego de Vicente Risco, em que são apresentados problemas constatados na Galiza e que deveriam ser resolvidos.
como por exemplo a desgaleguização com o desaparecimento da língua e da sua literatura, dos costumes tradicionais ancestrais, como o folclore, na qual também podemos incluir a música. Também pelo fato de que Castela teria aplicado no território da Galiza suas leis, muito distantes da realidade da sociedade galega. E também o fato da imigração constante e a ruína das pequenas indústrias que ainda restavam. Vicente Risco chegou inclusive a criticar a personalidade do povo galego, que dizia que eles não tinham orgulho da sua própria cultura. No entanto, Vicente Risco não se limitou a enunciar as coisas que estavam erradas. Ele também apresenta soluções claras para como evoluir a nação, sendo importante esta confluência de propostas de outros nacionalistas galegos, invocando inclusive o direito internacional. Da primeira Irmandade da Fala, que era na Corunha, vai se descentralizando em outras cidades e vilas, e teve o seu principal objeto a defesa e a divulgação da língua e da cultura galega. A sua fundação é datada do dia 14 de novembro de 1916 e eles tinham inclusive um jornal chamado A Nossa Terra, que era escrito em galego ao seu modo e continuou a ser editado durante inclusive a ditadura fascista. Vicente Risco também na época ele acaba relembrando as palavras de Ramon Maria do Valle Inclán, que teria feito algumas comparações a respeito da índole social das três falas. Três romances que se formaram na península. No caso o catalão, que era a língua dos comerciantes, o galego, a língua dos lavradores, e o castelhano, a língua dos dominadores. Salientando a importância da língua como elemento caracterizador de um povo e de uma cultura, Vicente Risco refere que é a fala a que mais separa e caracteriza os povos, porque é o mais espiritual de todos. É o que conforma o pensamento e faz a maneira de ser das pessoas. Apesar do castelhano ter sido imposto aos galegos, estes continuaram a usar sua língua. Era uma língua grafa, mas a língua sobreviveu através da oralidade e mantém assim o seu inicial parentesco com a língua portuguesa. Portanto, sempre houve uma ligação maior com Portugal em relação a Castela ou outra região espanhola. Mas as diferenças entre o povo galego e os outros povos ibéricos não ficam por aqui. Vicente Risco também aponta, igualmente, as atividades praticadas e a organização própria da sociedade. O povo galego é um povo de lavradores e de marinheiros. A Galiza vivia na época dos frutos do chão, do gado e da pesca. E ao invés de se juntar em grandes centros de povoação, eram os galegos espalhados por pequenas aldeias, ou seja, em comunidades rurais, conhecidas por nós como paróquias. De uma organização feudal, que seria na Idade Média, teria levado o caminho para se converter em uma espécie de democracia agrária, caracterizando-se a Galiza também por ser um país pobre. E, de fato, a maior parte dos galegos viviam e subsistiam da agricultura, da pesca e do gado, não sendo o comércio e o enriquecimento capitalista característicos da sociedade galega, mas sim dos catalães e dos castelhanos, onde inclusive há essa questão da migração interna de galegos que vão para a Catalunha ou para Castela e depois acabam retornando para suas terras, ajudando na formação da consciência de pertencerem a uma nação. Com essa consciência, entre 1916 a 1936, ocorreram a constituição de mais Irmandades da Fala, sendo o galego a língua usada pelos seus militantes, que se esforçavam por reivindicar a existência de uma cultura galega, formando um importante conjunto de organizações nacionalistas que lutaram pela reabilitação da respectiva língua, desejando tê-la e difundi-la como principal código linguístico. É isso, pessoal. A gente vai aqui desenvolvendo aos poucos esses apontamentos do nacionalismo galego até a chegada da ditadura que acaba por silenciar tudo isso. Valeu, pessoal. Obrigado àqueles que gostam de assistir, de escutar os nossos programas. Mas é importante compartilharem e deixarem seu gostar para que faça crescer o algoritmo e que essas ideias que talvez a gente não saiba direito, essas ideias esquecidas da Galiza possam chegar a novas pessoas, a novos atores que estão agora começando a entender o que é a Galiza. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço.